questão 14. Na 14, a gente vai inscrever um retângulo em uma semicircunferência. Então tá aí o nosso retângulo na semicircunferência, que tem um raio maior do que zero, né? E aí ele pergunta qual é a maior área que o retângulo pode ter e quais são suas dimensões. Sinceramente, isso é uma das questões, assim, eu já fiz ela diversas vezes, mas até hoje tem algumas perguntas que eu me faço, né? A primeira delas é se é possível colocar dentro de uma circunferência, uma semicircunferência, se eu consigo colocar nela um retângulo torto. Será que é possível colocar um retângulo torto numa semicircunferência? Tem algum jeito de encaixar um retângulo aqui de forma que seja torto? Do jeito que eu botei aqui, ele não é, né? Com certeza. Porque ele não está tocando os 4 pontos na semicircunferência. Mas até hoje eu não consegui provar por que dá ou por que não dá. Então, assim, por questão de simetria, eu não vou tentar pegar um retângulo torto aqui, beleza? Vou tentar fazer esse exercício admitindo que só é possível colocar um retângulo que esteja deitado aqui. Tá, mas será que isso é verdade? Sinceramente, eu não sei. Nunca tentei provar e todas as vezes quando eu perguntei isso para alguém, para algum monitor, professor, não deu muito bom, né? Não foi muito legal. Mas enfim, por questões de simetria e por eu não saber se tem como botar um retângulo torto, a gente vai adotar um retângulo que seja nesse formato aqui, ó, em que as bases sejam paralelas à parte aqui, a parte do diâmetro. Beleza, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui qualquer. E nesse retângulo, a gente consegue observar que ele vai ficar exatamente aqui na metade. Eu vou mostrar o porquê, né? Porque esse ponto aqui vai partir ele em dois. Tá. Esse retângulo eu vou fixar a altura dele. Eu poderia fixar a base, mas eu vou fixar a altura. Quer dizer, vou dar um nome para a altura dele, mas não vai ser fixa. A altura vai ser H. Nossa, que criativo, né? Beleza. Como a gente adotou que o retângulo vai ficar deitado, ele também poderia ficar em pé, né? Mas o que eu digo é que essa base aqui, ela vai estar sempre paralela ao diâmetro. Beleza? Então a gente tem que esse lado aqui, esse ângulo, ele é de 90 graus. Ele é sempre de 90 graus. E aqui a mesma coisa, 90 graus. Eu vou ligar, como ele é um retângulo, esse lado de cá é H, e eu vou ligar eles ao centro da circunferência, que eu vou marcar nesse ponto aqui. A gente sabe que a distância de qualquer ponto até o centro da circunferência é uma coisa fixa, é o nosso raio. E aqui também. Raio com R, não com H. Então a gente tem raio aqui, H, H. Tá bem. Mas esse ângulo aqui, ele está fixo, né? Como esse ângulo aqui está fixo, esse tamanho aqui, a gente consegue descobrir facilmente utilizando Pitágoras. Realizando Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir que ele é raiz de R ao quadrado menos H. E esse daqui, da mesma forma, também vai ser raiz R ao quadrado menos, aqui é H ao quadrado. Então, no fundo, o que a gente conseguiu mostrar é que como esse triângulo aqui, ele é exatamente igual a esse triângulo aqui, são dois triângulos congruentes. E se eles são congruentes, essa parte aqui do meio parte esses dois lados aqui no meio. Beleza?
Tá, mas o que que adianta? Significa só que ele vai ficar centrado, né? O centro aqui vai bater certinho aqui. Tá, mas o que que isso adianta? Até agora nada, né? A gente só está tentando encontrar a área, né? A área de forma que seja máxima. Então, vou calcular a área do nosso retângulo a partir de agora. Então, a, a área do nosso triângulo vai depender de h, porque o h varia, mas o raio ele vai ser fixo, ele vai ser r. Então, a área vai depender apenas de h. Tá. A área dele é base vezes altura. A base é isso aqui tudo. Se é isso aqui tudo, vai ser esse mais esse, que vai dar 2 vezes ele. Então, vai ser 2 vezes raiz de r ao quadrado menos h ao quadrado. Isso aqui é a base. Agora, a altura. A altura a gente já tem. A altura é h. Beleza? Tá, agora vamos voltar aí de novo aos nossos problemas, né? Como ele é um retângulo, a gente espera que a altura seja maior do que zero. E a base também seja maior do que zero. Beleza? Então, o h ele tem que ser maior do que zero. E fazendo a base ser maior do que zero, r ao quadrado menos h ao quadrado maior do que zero, a gente consegue, realizando aqui os procedimentos, você eleva ao quadrado os dois lados, passa o h para o outro lado, tira a raiz dos dois lados, aí você encontra aqui o h ele tem que ser menor do que r. Beleza? E aí a gente chega nesse intervalo aqui, que o h ele tem que estar entre 0 e r. Tá bom? Então a gente já conseguiu definir uma função e o intervalo em que ela funciona. Agora basta a gente voltar para o exercício 12 e resolver o mesmo problema, né? Então, vamos lá, vamos derivar. Derivando aqui, a linha de h vai ser, eu derivo o primeiro, mantenho o segundo. Então, eu tenho um 2 aqui, que legal. O primeiro é essa função aqui. Então, a derivada da raiz, que é a função mais externa, é 1 sobre 2 raiz de r ao quadrado menos h ao quadrado. Só que eu ainda tenho que multiplicar pela derivada interna. A derivada interna é menos 2h. Então, derivo o primeiro, mantenho o segundo. Multiplico por h. Mais, mantenho o primeiro. Multiplico pela derivada do segundo. A derivada do segundo é 1. Beleza? Então, nem precisava escrever, né? Vou cortar aqui isso com isso. E aí a gente encontra que a linha de h é igual. Aqui vai ficar menos 2h ao quadrado dividido por raiz de r ao quadrado menos h ao quadrado mais 2 vezes raiz de r ao quadrado menos h ao quadrado. Tá, vamos lá. Vamos começar igualando isso aqui a zero. Então, vamos botar aqui igual a zero. E aí a gente encontra as soluções em que tem um ponto crítico. Então, vamos lá. Vou passar isso aqui para o outro lado. E vou dividir tudo por 2. Passando isso aqui para o outro lado e dividindo por 2, a gente vai ficar com r ao quadrado menos h ao quadrado é igual a h ao quadrado
dividido por r ao quadrado menos h ao quadrado. Tá, vou passar isso aqui multiplicando. Quando eu passar multiplicando, a gente vai ficar com r ao quadrado menos h ao quadrado é igual a h ao quadrado. Vou passar para o outro lado. A gente vai ter que r ao quadrado é igual a 2h ao quadrado. Aí, vou passar o 2 dividindo e vou tirar a raiz. Passando o 2 dividindo e tirando a raiz, a gente fica com r. Vou deixar assim por enquanto. Tirando a raiz agora, a gente vai ficar com r sobre raiz de 2. Aqui eu já vou racionalizar. É igual a h. E por que eu não estou me preocupando com mais ou menos? Porque eu sei que o r é uma coisa positiva. E o h também é uma coisa positiva, porque ele é um lado. Então eu posso tirar a raiz sem me preocupar. Então o nosso h ele é igual a r raiz de 2 dividido por 2. Está aí o nosso h para que o ponto seja um ponto crítico. Além disso, a gente tem que olhar os pontos onde a função não existe, né? Aqui na derivada a gente só tem esse caso aqui, né? O h não pode ser r. O h não pode ser r, senão a gente divide por zero aqui, né? Aí já está incluso aqui no que a gente já observou. O h não pode ser zero, ou não pode ser r. Como o h não pode ser r, então a gente não vai se preocupar com esse ponto crítico, porque ele não está no nosso domínio. Então, a nossa função a de h não está se importando com isso, né? Então, tá tranquilo. O único ponto crítico que a gente vai ter vai ser esse aqui. Beleza. Agora, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia analisar, né, quais são os valores. É claro que não, o h não pode dar r. Mas a gente poderia ver o que acontece quando a gente se aproxima muito, né, para olhar os extremos. A gente poderia fazer um limite aí, sem nenhum problema. Ou escrever mesmo, sei lá. O a de zero. Ah, o zero não está no domínio. Ah, então faz um limite aqui, ó. Limite quando h, limite de a quando a tende a zero. Se você resolver isso aí, vai ser a mesma coisa, beleza? Fazendo esse limite aqui, a gente vai ter 2 vezes r ao quadrado menos zero ao quadrado vezes zero. Esse limite aqui vai para zero. Se a gente fizesse a mesma coisa com outro extremo, limite quando a tende a r, a gente teria 2 vezes raiz de r ao quadrado menos r ao quadrado vezes r ao quadrado. Também daria zero. Beleza? Então aqui as nossas extremidades elas são responsáveis pelo mínimo, né? Por último, se a gente observar aqui no caso do ponto crítico, o a de r sobre 2, isso aqui vai dar, a nossa área vai ser 2 vezes raiz de r ao quadrado menos, isso aqui ao quadrado a gente já fez, né? Tá r ao quadrado sobre 2, está aqui em cima. H ao quadrado é r ao quadrado sobre 2. Então aqui entraria h ao quadrado, que é
r ao quadrado sobre 2. Você pode fazer a conta e elevar isso aqui ao quadrado. Vezes, aqui, é o nosso, aqui era só o h, né? Ô, besteira, mas segue a vida, vai dar zero do mesmo jeito. R raiz de 2 sobre 2. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer umas continhas aqui, né? Aqui vai dar r ao quadrado sobre 2. E a raiz de r ao quadrado sobre 2 dá isso aqui, né? A gente já fez essa conta. Então, a de r raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 vezes esse vezes ele, né? R raiz de 2 sobre 2 vezes R raiz de 2 sobre 2. Deixa eu ver. Essa raiz e essa raiz eu corto com esse. Esse 2 eu corto com esse 2 e deu R ao quadrado. Ah, meu Deus, deu R ao quadrado. Que legal, cara. Não esperava por essa. Legal. Parece que a área, a área aqui que deu o maior dos três é R ao quadrado. Então, obrigatoriamente, esse ponto aqui que a gente observou, ele é o máximo, né? Ele é o máximo global no nosso intervalo. Então, logo, para A de H ser máximo, o que a gente vai ter que ter? A nossa altura, ela vai ter que ser igual a R raiz de 2 sobre 2. Agora a gente pode voltar no desenho e ver qual seria a nossa base. A nossa base é r ao quadrado menos h ao quadrado. R ao quadrado menos h ao quadrado. Foi uma conta que a gente já fez aqui, ó. R ao quadrado menos h ao quadrado. Isso aqui dá a nossa base, né? Vai ser 2 vezes r ao quadrado menos h ao quadrado. Que deu, que a gente já fez essa conta aqui, deu r vezes raiz de 2 sobre 2. Então, cortando aqui, a gente consegue encontrar nossa base, nossa altura. Vou só reescrever aqui para ficar bonitinho. Pronto. Nossa base, nossa altura está aí. A nossa área a gente calculou lá em cima, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. A área a gente já encontrou. A área é igual a r ao quadrado. A altura a gente encontrou. E a base também encontramos. Beleza? Então, uma questão muito bacana. Muito legal. Aqui eu usei R porque R é de raio. Eu acho A muito estranho. Mas serve também, né? Tá aí. A gente conseguiu mostrar na questão. Mas o legal aqui é que apareceu R ao quadrado, né? Pô, uma coisa bem inesperada. R ao quadrado é a mesma área de um triângulo, de um retângulo, não, de um quadrado de lado R. Parece uma coisa meio maluca mesmo. Gostei da questão. Beleza, certinho.